Olá, vim contar um pouco da minha história, da minha influência, do meu trabalho na enfermagem para desenvolver uma teoria que vocês vão conhecer daqui a pouco. Meu nome é um pouco diferente, Hildegard Peplau, Hill para os íntimos. Eu nasci em 1º de setembro de 1909, na Pensilvânia, e na minha infância, lá nos anos 1918, eu presenciei a epidemia da gripe. Muitas famílias conheceram o impacto aí de uma doença, morte. Foi muito difícil essa época. Mas aí eu comecei minha carreira na enfermagem, que teve início em 1931. Estudei na Pensilvânia também, né? Um programa de enfermagem. Trabalhei em um acampamento de verão da Newark University. E aí acabei desenvolvendo atividades como enfermeira lá. E me graduei em Psicologia Interpessoal em 1943. Já vou adiantando que a minha teoria tem tudo a ver com essa questão da psicologia interpessoal, né? Não é à toa que o nome dela é Teoria dos Relacionamentos Interpessoais, né? Então é importante vocês conhecerem a minha história para saber de onde eu tirei tudo isso. E eu participei, né, depois que eu me graduei em psicologia interpessoal, participei de estudos experimentais numa instituição psiquiátrica privada. E aí eu estudei bastante, comecei a dedicar minha vida a entender uma teoria que já existia, a teoria interpessoal de Sullivan, mas eu tinha a intenção de aplicar ela na prática da enfermagem. Então, entre os anos de 1943 e 1945, eu compus o grupo aí de enfermeiras do Exército nos Estados Unidos, trabalhando a maior parte na Escola Militar de Neuropsiquiatria da Inglaterra, onde eu tive a oportunidade de conhecer os melhores psiquiatras do mundo. Foi incrível essa experiência. E aí eu obtive meus títulos de mestre e doutora no Teachers College da Universidade de Columbia e fui instrutora e diretora do Programa Avançado de Enfermagem Psiquiátrica de 1947 a 1953. Foi onde eu comecei a fazer, formular a minha teoria. E no ano de 1948 eu concluí um livro que se chama Interpersonal Relations in Nursing, Relações Interpessoais na Enfermagem, traduzindo, o que foi publicado 4 anos depois, né? Até finalizei, mas publicou depois de 4 anos, e foi algo revolucionário na época, porque eu publiquei um livro sem que houvesse pelo menos um médico coautor. Então, a enfermagem já se destacando aí. Tive formação em psicanálise pelo Instituto William Alanson White, de Nova York. Alanson. No início dos anos 50, eu ministrei aulas de enfermagem psiquiatra no Teachers College, né? E aí eu sempre enfatizava a necessidade de uma experiência clínica com pacientes psiquiátricos. E aí eu tornei obrigatório para as enfermeiras a fazer entrevistas. Como assim? Coletar dados, registrar esses dados. E aí eu conseguia desenvolver ali um estudo de padrões de interação. E depois que elas coletavam essas notas, eu analisando elas, né, eu pude definir a questão da ansiedade, conflito e frustração. E elas estão muito presentes na minha teoria, que vocês vão entender daqui a pouco. Depois eu trabalhei como professora na faculdade de enfermagem de Rutgers e ali eu criei o primeiro programa de pós-graduação na enfermagem psiquiátrica. Lutei de forma vigorosa para que as enfermeiras tivessem mais oportunidade de formação.
e assim exercer um verdadeiro cuidado terapêutico. Então dê bastante valor ao seu curso. Muitas pessoas lutaram para que hoje você tivesse essa oportunidade. Não sei da sua história, mas valorize esse curso. Foram anos de luta para que a nossa profissão ganhasse um reconhecimento. Então, aí, continuando um pouquinho o relato da minha vida, eu também fui consultora da Organização Mundial da Saúde, fui professora visitante das universidades da África, América Latina, Europa e Estados Unidos. Fui a única enfermeira a exercer cargos de diretoria executiva e presidenta também da Associação das Enfermeiras Americanas. Trabalhei junto ao Conselho Internacional de Enfermagem e foi uma trajetória e tanto. Não foi nada fácil, tive que renunciar a muitas coisas na minha vida, porém valeu a pena. Reconheço que valeu a pena. E eu sou conhecida, né? Como a mãe da enfermagem psiquiátrica, né? Na época, assim, fui conhecida como enfermeira do século, né? A partir do meu trabalho, o processo interpessoal passou a fazer parte de uma forma bem mais consciente e efetiva no ensino e na prática da enfermagem. Então, a minha vida, o meu trabalho aí, digamos assim, produziram grandes mudanças na prática de enfermagem, claro, depois de Florence Nightingale. E aí a gente vê que toda essa trajetória teve suas honrarias, tudo, mas o foco era basicamente levar a enfermagem a um nível mais profissional, científico, uma valorização. Então, vocês vão compreender no decorrer dessas teorias que todos nós, enfermeiros, que lutamos para que elas fossem efetivamente praticadas na enfermagem, era para valorizar a nossa profissão, consolidar ela, né? E algo que realmente faça a diferença. Por isso que a gente frisa tanto para você, profissional da enfermagem, futuro profissional da enfermagem, faça valer a pena todo esse esforço. E continue estudando. Quem sabe você também revolucione na sua geração, não é mesmo? Então, vamos para a minha teoria, a teoria das relações interpessoais. Então, vou explicar minha teoria, né, para vocês. Como eu disse, eu tive aí umas inspirações, né, da teoria interpessoal de Sullivan, que ele vem falando sobre o crescimento e desenvolvimento humano, que isso ocorre de forma gradual até a realização do seu potencial máximo. Seria isso, né? Seria que os fatores internos e externos vão desenvolver em você um crescimento específico. Cada ser é único. O seu padrão de desenvolvimento será único através das influências das suas situações vividas, né? Então ele tinha essa crença que o comportamento e a personalidade de cada pessoa vai se desenvolver a partir das relações que elas têm com pessoas que elas consideram importantes, né? E olhando por essa teoria, né, a partir desse pressuposto, eu também desenvolvi minha teoria com a noção nessa questão do crescimento pessoal, né? E como eu foquei na enfermagem, como seria esse crescimento pessoal? Entre o profissional de enfermagem e o paciente. Esse relacionamento interpessoal que vai ser desenvolvido ali no processo do cuidado, enquanto o paciente está sendo atendido por esse profissional, né? E aí eu desenvolvi duas bases para tentar
explicar para vocês a minha teoria, né? A primeira é a postura que é adotada ali pelo enfermeiro, pelo técnico de enfermagem, vai interferir diretamente no que o paciente vai aprender durante esse processo que ele está ali doente. Vai interferir bastante. Então, sua postura com aquele paciente vai interferir. Se é uma postura rude, se é uma postura mais aberta, tudo isso interfere. Segunda coisa que eu gostaria de destacar é o auxílio ao desenvolvimento da personalidade. E o amadurecimento é uma função, sim, da enfermagem. A gente precisa aí usar métodos que vão facilitar, orientar esse processo de solução dos problemas ou dificuldades interpessoais que vão acontecendo durante esse momento que ele está internado, que ele está sendo atendido, né? Por isso que eu gosto muito da ideia que a gente usa de chamar a enfermeira psicóloga, né? A gente não tem conhecimento de tudo, não tem poder sobre as coisas, porém a gente é capaz sim de conseguir mudar psicologicamente. Entenda? Mudar psicologicamente os pacientes nas questões que eles vão adotar de estilo de vida, se eles vão aceitar o tratamento ou não. Você é capaz de fazer isso. Basta se atentar à sua postura com ele. E aí, esse relacionamento eu fui vendo na minha vida, na minha trajetória, como ele é fundamental. E ser claro para o paciente o que você está fazendo, o que ele está passando, como é que é essa doença, para que ele está tomando aquilo. Tudo isso faz ele criar confiança em você e ser mais aberto, receptivo ao tratamento, né? E ele começa a participar desse tratamento. Por isso que é importante essa relação entre o profissional e o paciente. E levando tudo essa em consideração, tudo isso que eu falei, eu descrevi, né, um processo dessa relação interpessoal em 4 fases. Primeira fase, orientação. Segunda, identificação. Terceira, exploração. E a última, que é a resolução. Vou explicar um pouquinho de cada fase, né, para vocês não ficarem assim perdidos no que seria isso. Lembrando que todas elas andam juntas. Não dá para desconsiderar uma outra. Então, a fase da orientação é quando o paciente apresenta necessidade, solicita sua ajuda. E você inicialmente vai identificar ali as necessidades desse paciente durante essa interação, né? E vai fornecer, ele mesmo já fornece para você pistas do que ele está sentindo, dos medos dele e tudo. E você consegue visualizar essas dificuldades e oferecer digamos assim, a resolução daquilo que ele está necessitando, né? Então, nessa parte de orientação, você começa a descobrir ali o seu paciente, aquele ser único. Pode ser um paciente que você atendeu vários pacientes com a mesma doença, mas aquele paciente responde de forma diferente, né? Então, a atenção e a ansiedade que ele apresenta, né, em decorrência das necessidades dele, devem ser sim levadas em consideração durante essa fase da orientação, né? Se você não levar em consideração, você não vai ter êxito nesse relacionamento e aí é só ladeira abaixo. Ele não vai se abrir a você. É simples assim. Então, esse primeiro impacto é extremamente importante. Então, à medida que vai avançando essa relação interpessoal, a gente já passa para outra fase, que é da identificação, né? O paciente ele começa a responder seletivamente às pessoas que estão ali cuidando dele. Ele começa a ver você como um papel principal ali no cuidado dele.
identificar como uma, talvez, figura familiar. Ele começa a ter um vínculo já com você. E às vezes especificamente com um profissional, né? Nem com os outros, mas com você. Então, ele pode desenvolver 3 tipos de postura. Uma, ele pode ser uma pessoa que vai ser muito colaborativo, ajudar no seu trabalho, né? Vai ser participativo. E outra, ele já pode ser mais isolado. Ele vai se isolar e desenvolver uma atitude de independência. Totalmente longe de você. Ou outra postura, perdão, que ele vai desenvolver uma postura de desamparo, que ele vai ser totalmente dependente de você. Então, a primeira, ele pode ser uma pessoa participativa, trabalha em conjunto com você ali. Outra, ele vai se isolar, só ele, não quer saber de ninguém. Ou ele vai desenvolver uma relação extremamente dependente. Mas ele dá conta de fazer a coisa, mas ele não faz o que ele precisa de você. Então, nessa fase aí da identificação, naturalmente, independente da sua postura, vai acontecer isso. Porque eles se identificam tão facilmente com o pessoal da enfermagem que eles esperam que eles vão atender todas as necessidades deles. E aí desconsidera o fato que esse relacionamento interpessoal vai necessitar dos dois e não só da figura da enfermeira, do técnico de enfermagem, entendeu? Então, essa parte aí da identificação deve ser direcionada. Independente da postura que ele vai desenvolver, você deve direcionar ele aí à aprendizagem do tratamento, como ele deve lidar, o que ele deve fazer. Você deve começar ali a direcionar esses conceitos desse paciente, para ele começar a se centrar no que realmente é importante. Levando em conta isso, a gente tem a terceira fase, que é a da exploração, né? Quando a gente explora ao máximo a relação para a gente ter melhores benefícios, né? Às vezes o paciente não é aberto, mas com você ele então você consegue fazer ele aceitar um remédio, se alimentar direito, ir pro banho, enfim, né? Você aproveitar o máximo dessa relação para conseguir os resultados que você tanto espera que ele faça, né? E a última fase, que é a da resolução, como eu chamo, o fenômeno psicológico, que o paciente abandona aquele laço, aquele vínculo com você, aquela dependência, e ele já se sente pronto para voltar para casa. O ruim é quando ele passa por essa fase antes da alta, aí é complicado. Porque ele já não quer saber se tá bom ou não, ele já se sente independente, não quer ter mais nada ali, sabe, com uma equipe, não quer colaborar, é muito complicado. Mas essa última fase ela é boa quando é na fase boa do tratamento dele, quando já está encerrando e ele já está pronto para voltar para casa, né? Então é basicamente isso, né? Essa teoria tem aí aproveitar essa prática da enfermagem, não ficar algo só técnico e levar em consideração esse relacionamento interpessoal, né? A gente pode sim elevar o nosso trabalho de uma forma que você vai trazer confiança, respeito e valor ao seu trabalho. Então, considere bastante essas informações para a sua trajetória acadêmica, que você, durante seus estágios, quando você trabalhar, leve em consideração ouvir o seu paciente, estabelecer esse relacionamento de confiança, de esclarecimento, seja claro com ele, seja objetivo, explique para ele numa linguagem que ele vai entender,
que ele se sinta importante nesse processo da doença dele, que ele tem que participar para conseguir melhorar. Deixe ele ser também participante disso. Não deixe ele ser você só a babá dele. Não. Ele tem que participar desse processo de recuperação. Foca, centraliza esse vínculo para benefícios melhores, para resultados melhores. Ele se identificou, é aberto a você, ótimo. Ajude ele a aderir melhor ao tratamento. E assim ele logo estará pronto para voltar para a casa dele. Até mais. Foi muito bom essa conversa. Monólogo, na verdade, mas enfim. Foi muito bom compartilhar com vocês a minha experiência e essa minha teoria. Espero que tenha contribuído para os seus estudos. Até mais.